Então, pessoal, deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, então aqui vocês podem utilizar, eu botei para gravar, sim. Podem utilizar lá no Google, vai ter um conversor, né? Dependendo da unidade, daí vai colocar quantos pascais é em Torricelli, quantos bar é em PSI, tá? É isso aí. Não precisa estar fazendo conversãozinha, cálculo de conversão e coisa e tal, tá? Porque a gente agora já tem que começar a trabalhar mais rápido, né? Então a gente tem que saber que existe esses conversores no Google e a gente pode utilizar, certo? Então, só tem, claro, que raciocinar, né? Pediu lá em bar para mim transformar em Pascal. Bota bar, tantos bar, quero saber em tanto em Pascal, tá? Aí só isso aí. Não tem mistério, né, gente? Tá? Então, a gente não precisa estar fazendo cálculo agora para isso aí, porque não vai ser necessário se a gente usar tanto, tá? Por quê? Porque lá em pneumática, gente, a gente tem o manômetro e ele vai vir com duas situações só. Ou ele vem em bar ou ele vem em PSI. Tá? Show. Eu mostro para vocês daqui a pouquinho mais. E aí a gente tem que resolver, sim, alguns probleminhas, tá? Mas aí eu vou mostrar daqui a pouquinho mais o cálculo, como é que a gente faz. Mas vocês vejam que a relação aqui, ó, pressão é tipo a lei de Ohm, ó, como diz aqui, ó, igual a eletricidade, ó, pressão, fluxo e área. Então tu vai colocar lá, é pressão, P é igual a fluxo vezes áreas, vezes a área. O fluxo, igual a pressão dividido por área. E assim por diante, tá, gente? É igual aquele triângulo da lei de Ohm, certo? Não tem muito mistério. É bem tranquilo de fazer. Bom, deixa eu pegar outra partezinha aqui, interromper. Vou compartilhar com vocês essa outra. Onde é que está? Deixa eu voltar aqui. Vamos começar por esse aqui dos compressores. E depois eu falo sobre os cálculos, tá? Então, voltando aos compressores, tá, gente? Estão vendo aqui o slide? Compressores? Sim. Sim, senhor. Certo. Deixa eu botar aqui a apresentação. Quais são os tipos de compressores, né, gente? Tem um monte de compressores aí no mercado, tá? Mas o que a gente vai utilizar normalmente, tá? É os compressores de deslocamento volumétrico, né? Que é o que está mandando o ar de dentro do reservatório para fora, né? Compressor de êmbolo linear, tá? Agora eu já explico para vocês esse negócio de êmbolo, tá? Compressores rotativos, aqui é a mesma coisa, praticamente, de êmbolo, e de membrana, tá? Aqui muda um pouquinho, mas agora eu já mostro para vocês as características desses dois, tá? Os de palhetas e os de parafusos, tá? São esses aqui os mais utilizados, esses desse ladinho aqui, tá? Então é o que a gente vai ver mais frequentemente. Então, olha só, compressor de pistão ou êmbolo, tá, gente? Isso aqui é um pistão, tá, gente? Sobe, desce, sobe, desce. E aí, o que que acontece, gente? Ele tem aqui dentro do mecanismo dele aqui, né? Uma haste que ele tá ligado numa outra poliazinha, tá?
só que no excêntrico, na parte externa aqui dessa circunferência da poliazinha, tá? Então, ele faz um movimento aqui, ó, ou aqui, tanto faz. O que acontece com essa haste aqui, se ele estiver nesse movimento assim? Tem horas que ela vai estar aqui em cima e outras ela vai estar aqui embaixo. Tá? Então, essa partezinha aqui, ó, sobe e desce. O êmbolo sobe e desce. E vai fazendo o quê? Uma pressão aqui na entrada de ar, ou na saída de ar, né? Vai fazer uma pressão que horas vai subir e horas vai descer. E aí ele vai captando o ar e vai colocando para dentro do reservatório. Desse cara aqui, certo? Então, tem uns que são separados e outros têm duas hastes aqui, né? Que fazem esse movimento, tá? Então, esse é um compressor de pistão ou êmbolo, tá? Normalmente, eles vêm com filtro de ar, né? Vai passar o ar ali na admissão, né? No que vai entrar o ar para dentro do compressor, o ar da atmosfera, e vai ficar alguma sujeirinha ali, vai ficar algum, sei lá, alguma fumacinha, fica partículas de óleo, partículas de água, partículas de pó, né? Então, tem coisas sólidas também que podem entrar junto nesse momento que está captando o ar da atmosfera, né? Se usa esses tipos de filtros, tá? Compressor, ó, duplo pistão, que nem eu falei para vocês, ó, tem duas hastes ligadas aqui, ó, e quando ela faz um movimento, um sobe e o outro desce. Quando o outro desce, o outro sobe. E aí essa membraninha, né, que está aqui, ela sobe e desce várias vezes, né, na velocidade ali, e vai captando o ar da atmosfera e vai jogando aqui para dentro, certo? Então, esse cara aqui, ele suporta pressões acima de 10 bar, contamina o ar com óleo, porque aqui é aço com aço, né, ou alumínio com alumínio, sei lá, ou ferro fundido, e aí, se não tiver óleo dentro dele, ele vai aquecer e vai estragar, né? Então, ele tem óleo dentro dele também, né? Então, ele contamina o ar. Quando ele bota esse ar para fora, ele está entrando o ar lá óleo lá na linha, né? E vai sair lá adiante, lá no trabalho lá. Então, sai um pouquinho de óleo e contamina o óleo. Compreensão pulsante e baixo custo. Então, esse cara aqui é um cara barato. Tem que usar um compressor aí. Opa, deu aqui. Como esse ar é comprimido, né, gente? Ó, que nem o pistão com membrana, ó. Isso aqui é uma membrana, tá, gente? Aquilo que eu falei para vocês. Então, toda vez que gira essa haste aqui, ele levanta um ladinho, ó, esse aqui vai subir e vai descer, vai entrar o ar e ele vai mandar lá para o recipiente, para o reservatório, tá? Esse aqui, ele já é como se fosse o ar direto, que eles chamam, tá, gente? Então, ele tem baixa pressão, ele não é tão forte assim, né? Não, desculpa, esse não é o ar direto. O ar direto eu vou mostrar para vocês. O que acontece com a membrana, né? Ele tá, o êmbolo sobe e desce aqui e ele vai fazer essa captação do ar. Esse aqui é o ar direto, tá, gente? Ele é com palhetas. Essas palhetas entra o ar aqui como se fosse uma turbina. Quem já viu alguma turbina de caminhão, de carro, alguma coisa assim, tá? Ele tem um rotorzinho, um motor, né? Como tá aqui, ó, né? Com várias palhetinhas, né? E aqui ela tem uma entrada de ar maior e aqui ela tem uma saída de ar menor. Então, pressuriza esse ar. Ele acaba pressurizando, que nem a turbina. A turbina faz isso, ela pressuriza o ar, né, e dá mais potência, tá, naquele momento. A mesma coisa acontece aqui. Então, é um ar direto, que a gente chama, usado, às vezes, em compressor, para pintura, alguma coisa assim. Se usa aqueles para encher câmera de pneu de carro, aqueles que param na estrada lá e o cara não tem, só tem aquele negócio lá de botar aquele esqueminha de ligar o cigarro lá. Aí ele tem o ar direto, ele produz o ar direto, não tem reservatório, tá? Essas são com palhetas, a mesma coisa.
com imagem ali. E depois tem esse aqui, que é bastante utilizado nas indústrias, que é o de parafusos. Esse aqui, ele tem menos, assim, ele dá menos problema, né? Ele é bem durável. Então, por isso que é usado bastante em indústrias, tá? E ele produz bastante ar comprimido, porque nesses parafusos, que parecem ser parafusos aqui, né? Ele capta o ar por aqui, então é bem contínuo aqui, né? Essa pressão que ele resulta desse movimento dele aqui, tá? Então, é os de parafuso, ó, compressão contínua, alta vazão, baixa manutenção, custo elevado, porque daí é muito caro, né, essas peças dele, e grande aplicação na indústria. Estão vendo essa simbologiazinha aqui, gente? Essa simbologia é a simbologia, então, do compressor, tá? Do compressor. Então, aqui tem os parafusos, tinha uma figura aqui, não. Aqui, então, aqui é o resfriador, gente. Lembra que eu falei que o ar ele tem que resfriar, né? Quando ele está sendo captado, então, ele entra muito quente lá para dentro do sistema, tá? 60, 50 graus ali. Então, ele precisa ser resfriado para que seja comprimido. Então, quando ele está resfriando, ele está se comprimindo para caber mais lá dentro do reservatório, tá? Então, aqui o reservatório. Essa aqui é a simbologia do reservatório, esse aqui de cima, né? Esse cara aqui de cima. A função dele é estabilizar a rede de ar comprimido, tá? Para eliminar algumas oscilações, então ele mantém o ar sempre pressionado, né? Então está sempre naquele valor, tu só vai regular nas válvulas reguladoras de pressão, daí tu vai colocar 6 bar, 8 bar, 10 bar, sei lá, quanto for necessário, tá? Garantir também a reserva de ar, né? Um pulmãozinho, né? Uma garantia de ar, refrigerar o ar e separar parte da umidade. Então, o que acontece, né, gente? O que acontece quando a gente está captando ar? O ar está quente. O compressor vai resfriar ele. E aí, o que acontece quando tem esse choque de temperatura? O ar condensa. E o ar da atmosfera tem umidade, né? Lembra lá quando o pessoal fala, quando vai chover, a umidade do ar está 90 e tantos % de umidade, né? Então, quando chega a 100, o que acontece? Chove. Tá? Acontece a chuva. A mesma coisa acontece lá dentro do nosso compressor. Ele vai chover lá dentro, porque ele está pegando quente e resfriando e vai condensar um pouco, uma parte desse ar, e vai virar água. Então, a gente precisa secar, porque ele faz mal para o nosso equipamento todo. Né? Até o final lá ele vai fazer mal essa água. Hein? Então, ele vai enferrujar, vai oxidar, vai dar problema, porque tem que ter lubrificação. Então, aqui ele separa, né, uma parte da água, né? Fica condensado e fica água. Então, ele tem uma saidinha aqui embaixo, ó, se vocês verem essa mangueirinha aqui, é para a saída de água. Aqui está o manômetro, aqui uma válvulazinha de entrada, né? Os suportes. Aqui a norma. E esse cara aqui é uma válvula, então, de alívio, vamos dizer assim, tá? Essa válvula aí, tem que ter em todos os cilindros, todos os vasos de pressões que a gente constrói, tá? Quem vai ser soldador aí, constrói, tem que ter um escape aqui vamos dizer assim, de segurança, tá? Se ele atingir uma certa quantidade de ar lá, sei lá, ele tem que receber até 20 bar, vamos supor, tá? Ou 20 PSI, sei lá, alguma coisa desse tipo. Se ele ultrapassar, essa válvula aqui tem que abrir, para que não estoure, então, o nosso vaso de pressão. Tá? É uma segurança. Tá? Então, precisa desse cara aqui. E aqui está, então, mais ou menos o desenho dele, né? O manômetro, então, o reloginho ali. Depois ele tem, então, a válvula, que é o registro ali, de abrir e fechar. Uma saída, outra entrada. Depois a placa de identificação, então essa placa de identificação é do fabricante desse cilindro, desse vaso de pressão. Desse reservatório, a gente chama de vaso de pressão. Precisa ter uma placa de identificação
quem vai soldar esse cara, se ele é qualificado, se ele não é, qual foi o material que ele utilizou, se foi feito teste hidrostático e várias outras coisas de segurança, tá? Então, tem que ter essa placa de identificação. Uma válvula de alívio, que nem eu falei para vocês, uma escotilha de inspeção e o dreno, tá? Então, esse é o reservatório. Depois vem os secadores, tá? Os secadores por causa do resfriamento, né? Então, quando tem resfriamento, tem água. Então, tem a secagem por resfriamento, tem a secagem por absorção e tem por adsorção, tá? São esses caras aqui. Por resfriamento, entra o ar úmido, né? Essa partezinha aqui, ele vai vir toda essa parte, vai resfriar e a água vai descer por um dreno e sai só o ar seco, tá? Vai passar um pouco de água? Vai, por causa da pressão, né? Por causa da pressão vai passar um pouco de água. Então, esse cara aqui, claro, aqueles compressores menores, né? Então, vai passar por aqui. Tem um resfriamento, tem um bypass. O que é o bypass, tá, gente? Não está funcionando as outras válvulas. Ele tem que descer por aqui. Ele é obrigatório passar por aqui, tá? Deu um problema nesse resfriador aqui, nesse ventilador aqui, tá? Aí eu vou fazer a manutenção. Essa válvula aqui eu fecho e deixo só essa aqui aberta. Normalmente, esse bypass está fechado, tá? Como eu vou fazer a manutenção, eu fecho esse daqui e abro esse. Então, ela vai passar por aqui, tá? Isso que é o bypass. Ô, senhor, é como então uma segunda via, tipo, por exemplo, quando tu vai andar de carro, tem uma via fechada, tu usa outra, no caso. Exatamente, a mesma coisa. Tu tá indo de carro ali, tem uma manutenção na estrada, né? Daí o cara vai e faz uma passagem para te ter como saída, né? De emergência ali, né? Tá? Não de emergência, mas sim para manutenção, né? Daquela estrada e tudo mais. Isso aí. Mais ou menos isso. Secagem, então, por absorção. Isso aqui é utilizado, então, algumas pastilhas dessecantes, tá, gente? Dentro do recipiente, do reservatório. Ó. Então, isso aqui normalmente é esse cara aqui, ó, cloreto de cálcio. Então, vai entrar o ar, né? Vai entrar o ar, vai passar por esse dessecante, vai condensar, né? E vai sair pelo dreno, tá? Então, aqui vai sair o ar seco, bem sequinho. Tá? Esse aqui se usa bastante. Depois, a gente tem esse aqui que é por absorção. Tá? Absorção, gente, então é quase igual o outro ali, né? Só que ele tem um fluido no centro dele ali, né? Um secante aqui no centro. Então, o ar vai entrar, ó, o ar úmido vai entrar por essa parte aqui, vai passar pelos dessecantes depois, né? Refrigerando, e aí sim vai ir para o reservatório, tá? Para utilização. Então, são utilizados sílica em gel, tá? Para fazer essa secagem. Aqui tem um outro esquema aqui, mais ou menos, podendo mostrar o que é, né? O equipamento. Então, motor, o filtro, separador condensado, o compressor, né? O reservatório e o resfriamento e o secador. E às vezes tu pode usar mais um outro secador também, mais outro resfriamento, né? Para passar e o ar ficar mais aproveitável possível, tá? Então vejo que tem todo um mecanismo, né? Anterior lá para chegar lá no nosso trabalho. Porque senão o que acontece? Se fosse direto, né? Ia chegar água lá na nossa furadeira, sei lá, na máquina, lá na ferramenta que a gente vai trabalhar, tá? E essa aqui seria a simbologia, então, de toda essa parte aqui anterior, a gente chegar nesse cara aqui, ó, que é o último tratamento aqui. Esse cara aqui é a válvula reguladora de pressão. É o tal de... como é que é o nome? Esqueci agora. Não sei se vocês lembram lá no CTM tinha
tipo uma bancadinha que vocês ligavam todas as mangueiras ali e tinha uma válvula dessas aqui, só que ela tem um óleo, é o lubrifil que a gente chama. Tem um óleozinho, né? Então ela passa ali, é a última passagem ali para ir para as mangueiras. Então quando passa por aquela válvulazinha ali, tem um óleo ali dentro ali para deixar mais um pouquinho de água ali que às vezes vem na tubulação, tá? E alguma partícula sólida também que pode vir às vezes, né? Um pouquinho de pó, um pouquinho de material que está se destacando lá de dentro da tubulação, né? Porque a tubulação é de metal, então às vezes está meio enferrujado, alguma coisa assim, então ela se destaca, né? E acaba indo junto. Então passa por essa última unidade aqui, que é o lubrifil, tá? Uma válvula reguladora de pressão, na verdade. Certo, gente? Olha só, bastante informação nessa parte aí, né? Então, só para a gente falar um pouquinho mais dessa parte, deixa eu mostrar para vocês aqui o manômetro que eu fiquei de mostrar para vocês aqui. Não estão dormindo ainda? Ainda não. Ainda não. Capaz, senhor. Pode ficar tranquilo, senhor. Estamos Olha acordados. só. Então, esse aqui é o manômetro, né? A gente está com problema, né? Não dá para enxergar direito aqui. Mas o vermelho é o PSI, tá? Agora eu mostro para vocês. E ele vem ali, quilogramas força por centímetro quadrado, o preto, tá? Senhor, eu acho que foi mais pra cima. Aí, Não dá para vocês verem Aí. direito, né? Fica meio... agora tá dando pra ver. Fica desfocado. Tá sem foco, né? Tá, mas o vermelhinho ali é o PSI, tá, gente? Então, às vezes, pode vir alguma informação para vocês. Ah, quantos PSI? Ah, quantos quilogramas força? Quilogramas força é o quê? Newton, é bar? Daí tem que converter, né? Então, o pretinho ali seria quilogramas força, tá, gente? Esse aqui é o manômetro. Então, normalmente, ele vai vir aqui no 6. Não vai aparecer aqui para vocês. Esse aqui está quebrado, está até vazando. Tá? E aí eu trouxe uns caras aqui para vocês verem, né? Que é os atuadores. Então, aqui eu tenho um de duplação pequeno. Ó, duplação por quê? Porque ele entra a ar aqui e entra a ar aqui. Então, é o de duplação, tá? Esse é pequeno, ele tem aqui a hastezinha, né? Então, quando eu boto o ar aqui, mandou ele recuar. Quando eu boto o ar aqui, manda ele avançar. Tá? Na parte de trás ali, manda ele avançar. Aqui tem um maior, então também aqui está faltando até uma conexão. Então, a mesma coisa. Esse aqui está mais difícil de puxar. Então, tem a entrada de ar aqui, agora para ele recuar. Entrada de ar do outro lado, para ele avançar, certo? Então, é de duplação também. Aqui eu tenho... a gente pode chamar de rolete, tá? Com trava. Esse roletezinho com trava que a gente vai usar em algumas aplicações que a gente vai fazer ali no software depois. Aqui eu tenho uma botoeira, tá? Essa botoeira não tem um retorno por mola, ela é por sinal pneumático, né? Então, quando eu aperto, ela faz uma função, quando eu puxo, ela faz outra. Ela avança ou recua essa haste aqui, né? Então, olha só, gente, nela vai estar informado aqui de quantas vias e de vias e quantas posições ela tem, tá? Então, ela está descrita aqui no outro lado, eu acho mais fácil. Que ela é de 5 duas vias, tá? Então, por que 5 duas vias? 5 orifícios aqui, tá? Que são as vias, na verdade, tá? São as vias por onde o ar vai passar. Então, ela tem duas entradas aqui e uma entrada, duas saídas, na verdade, aqui em cima, né? E uma entrada aqui no meio, que a gente vai utilizar,
e 2 escapes nessa válvula. Ela é uma válvula de 5 duas vias, a gente chama, tá? Porque ela tem 2 quadrantes, na verdade. Então, ela tem 2 posições. Quando ela está acionada para este lado aqui, está esse lado aqui trabalhando. Quando ela está apertada aqui, está o outro lado trabalhando, tá? Então, essa daqui é uma válvula de 5 duas vias, tá? Às vezes ela pode ser com retorno por mola, outras vezes é só por pneumático também, sinal pneumático. Ou às vezes ela pode ser por sinal elétrico também, tá? Deixa eu voltar aqui, então. Vai render aula hoje. Avanço básico. Aqui. Deixa eu só fechar esse aqui e abrir o outro. Então, galerinha, deixa eu só fechar esse aqui. Reservatório, distribuição. Vamos entrar nesse aqui da distribuição. Claro que a gente não vai montar uma rede de pneumática lá, porque já está pronta, tá? Mas a gente tem que conhecer também um pouco. Não é a parte de distribuição, é a parte da rede toda ali que a gente teria para colocar os nossos pontos de trabalho, tá? Então, existem esses tipos aqui, ó, como se fosse aqui um circuito em série, tá? Vamos dizer assim. Então, esse cara aqui primeiro é o compressor, aqui uma válvula, aqui os pontos de trabalho, tá? É o circuito aberto. Depois a gente tem um circuito fechado, tipo anel, ó, tá? Também pode ser feito desse tipo. E também a gente pode fazer tipo um paralelo, lembra? Ó, fechado com várias ligações. Então, eu vou ter quase que bem menos perda de pressão aqui nesse cara aqui. Onde eu vou ter mais é aqui, ó, né? Então, eu tenho bastante pressão aqui, já tenho um pouco menos aqui, um pouco menos aqui, e é quase nada aqui no final. E nesse cara aqui, ele vai trabalhar como um paralelo, né? Lembra? O 220 está nas duas pontas, né? Então, alguns tipos de distribuição, né? Os consumidores ali, então tem um pulmãozinho ligado no centro ali, o resto são as ligações, né? Tipo anel. Então, como que a gente pode fazer uma rede de distribuição transversais? Mas uma coisa que a gente tem que ligar, então, sempre, é que o ar, ele tem umidade, tá, gente? Então, quando a gente vai fazer uma rede de ar, uma pneumática, por exemplo, aí, né? A gente tem que manter essa inclinação de 0,5 a 2 do comprimento, tá? Vamos supor que tenha 10 metros, né? Então, tu tem que deixar 5 centímetros de decaimento de um dos lados, né? Para que a água possa escorrer, para que não fique, então, acumulada água dentro da tubulação, certo? Aqui tem os purgadores, esses caras aqui são justamente para também a retirada de água, né? Então, aqui é o lubrifil, ó, tá indo para o trabalho aqui, né? Vai passar por aqui, mas tem um purgador aqui que de vez em quando ele dispensa um pouco do ar ali para sair a água, porque a água vai vir para cá, né? E vai acumular aqui, ó. Quando ele vê que ele sentiu que a água chegou num certo nível, ele vai lá e dá uma espirrada. Certo? Então, algumas redes, então, são colocados alguns pulmõezinhos, né? Então, aqui tem o compressor, resfriador, separador, reservatório, purgador, pré-filtro, secador, purgador, pré-filtro coalescente, então, pré-filtro coalescente. Tá, esses caras aqui tu pode usar tudo depois, tá, gente? Para ficar uma rede bem mais saudável, tá? Alguns vazamentos acontecem também, né? Porque é ar, né? É gás, é ar, então ele vaza mesmo, não é que nem água, por exemplo, que ela tem as moléculas um pouco mais aproximadas. Esse aqui é bem volátil, digamos assim, né? Então ele tem alguns vazamentos, então, conforme alguns tamanhos aqui, tá? Mas não se apegue nisso aí, por enquanto. Aqui, então,
algumas unidades, então, de conservação do ar, né? Que é o lubrifil, aquele que eu falei para vocês. Ó, tem um parafuso aqui, ó, desse cara que regula, então, a pressão aqui no manômetro, ó. Aqui vai ter óleo, né? Vai passar o ar, então, por aqui, vai ficar um pouquinho de água ali, vai passar por aqui. E tem alguns menores, depende do tamanho. Tem um outro cara, tá? Tu regula aqui a pressão através desse parafuso que tem aqui em cima, um registro que tem aqui em cima, tá? Também, o regulador. Então, aqui algumas aplicações, né? Aqui tem os ciclones, então, esse aqui é uma parte também de pó e água. Os pré-filtros, os microfiltros, os carbonos ativos, então, que são usados lá, aquela parte química, né, para tirar água e odores. E os estéreo para tirar as bactérias e vírus, como a gente vê nos ar-condicionado, por exemplo. Tá? Essa simbologia, então, é desse filtro também. Aqui está como ele é por dentro, então tem uma ciclonezinho. Aqui mais um. Então, aqui, ó, gente, esse cara aqui, ele tem um parafuso aqui dentro com uma mola, ó. Então, ele vai pressionando e vai dando mais saída aqui de ar ou menos, né? Ó, tem outra molinha aqui embaixo, tá? Então, ele faz a parte também de pressão ali que a gente consegue regular. Os manômetros, então, tá? E também lubrificador, ar comprimido. E é isso aqui. Falta 5 minutos, eu não cheguei ainda nos cálculos. Vamos para outro ou a gente espera um pouquinho? Pode ser mais uma? Acho que vamos para outra já, senhor. Já vamos, né? Daí eu ganho tempo. Tá, vamos para outra, então.